Por ninguém reclamava, âncora, é por conta do Zé Mané que não tem memória, que não lembra que ele acompanhou o trabalho. Tá? Se uma parte da mídia sempre foi tolerante e uma parte da mídia ainda é tolerante com essas loucuras, não significa que ninguém falava, que ninguém dizia nada. Não é porque o bobalhão não lembra que não aconteceu. Ah, eu não me lembro disso. Não sei se você não se lembra. Na época do Ronaldinho, por exemplo, muito se discutiu isso. Eu me lembro de ter discutido muito sobre isso. A loucura que era o envolvimento do Flamengo na contratação de um jogador tão caro, que houve aquela grande festa no Rio de Janeiro e tudo mais, e depois deu no que deu. O Flamengo não conseguiu. Ele jogou bem no Flamengo, inclusive. Ganhou até bola de prata pelo que fez no Campeonato Brasileiro 2011. Ele jogou bem. Não é verdade que ele não jogou, né? Jogou bem no Flamengo. Só que jogou bem, depois alguns problemas aconteceram, aí não recebeu o que estava combinado, e processou o clube depois, quer dizer, gerou uma dívida para o clube. Então, o fato também de terem acontecido certas coisas no passado não justifica que elas nunca tenham que mudar. Elas têm que mudar. E o Corinthians precisa que mude. Essa é a questão. O Corinthians necessita disso. Essa contratação é um aumento da dívida. O Corinthians assume um custo aí até o final do contrato, algo em torno de 14 milhões e meio de euros, que ele vai ter que desembolsar entre salário e os custos naturais de uma negociação. A informação que eu obtive foi de que ele vai receber um determinado valor livre de impostos, ou seja, o clube vai pagar os impostos que ele teria que pagar. Ele recebe aquele dinheiro, eu quero isso aqui limpo para mim. Aceitaram. E vai dar isso aí, 14, 15 milhões de euros até o final de 2026. É muito dinheiro para um clube que está encalacrado. Se o Palmeiras pode contratar, o Flamengo pode contratar jogadores nessa faixa, se o Botafogo contrata, porque aí não é dinheiro do Botafogo, é do seu investidor, do seu proprietário, é uma outra história. O Corinthians não é SAF, o Corinthians tem dívidas, e isso só aumenta as dívidas do clube. Eu cheguei a falar no outro CNPJ que achava isso uma piada, que eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu errei. Eu minimizei a capacidade dos dirigentes do Corinthians serem inconsequentes na gestão financeira. E eles seguem tomando banho da Gaviões da Fiel, que pelo menos tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. A torcida organizada tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. Se vai conseguir, eu não sei, mas ela está lá, com seu projeto em andamento, para pagar o estádio de Itaquera. Os dirigentes aumentam a dívida. Isso é uma inconsequência, gente. E aí, no aspecto técnico, o Memphis Depay, sua última fase mais regular, foi pelo Lyon, durante a pandemia, inclusive, né? E depois disso, ele passou no Barcelona, no Atlético, e ele está com menos mercado na Europa justamente pelo aspecto físico. Foram 9 gols, 31 jogos pelo Atlético na temporada passada, ele não era titular, não que faltasse a ele qualidade para isso, mas pela falta de regularidade, nem sempre está disponível para a comissão técnica. Então é um jogador que provavelmente não vai estar a serviço todos os jogos, a gente não sabe como vai ser. Ele ficou fora na temporada passada, por lesão, 146 dias, o que dá quase meia temporada. O ano tem 365, se você descontar férias e o período de pré-temporada, treinamentos, com bola rolando na vera mesmo, né? Com as competições importantes, você vai ter pouco mais de 300 dias. Ele ficou fora de 146, o que dá quase metade do período da temporada real, né? A temporada propriamente dita. E ele não esteve. Vai conseguir jogar agora? Vai estar melhor? Não sei. Mas tem um histórico recente que, no mínimo, deveria gerar uma preocupação. E o mais patético disso tudo é o torcedor do Corinthians que diz que porque você não é corintiano, você está com inveja. Gente, alguém tem inveja do Corinthians sendo torcedor do Flamengo, tem que ser internado com hospício imediatamente. Porque você não tem que ter inveja do Corinthians, tem que ter preocupação e até pena dos tolos que acreditam, por exemplo, até hoje, nessas fórmulas mirabolantes, que alguém vai pagar salário. Lembra do Paulinho? Aquela empresa lá, Tausa? Pagaram. Né? E a Vaidebet, que era a maior patrocínio do Brasil, saiu com um escândalo com o negócio de laranja, essa coisa toda. Essa agora envolvida nesse imbróglio todo que na semana passada ocupou as manchetes. Como é que alguém pode confiar cegamente que isso vai dar certo? E que o Corinthians... E outra coisa, como escreveu o Rodrigo Matos, se você tem um patrocinador disposto a pagar algo para o clube, antes de pagar por um novo jogador caríssimo, você tem que pagar as dívidas que você tem com outros clubes, com outras pessoas, com outras empresas. Esse é o correto. E não contrair mais uma dívida, não, isso aqui ele vai pagar. Não, então vem cá, você quer me ajudar, patrocinador? Vamos, me ajuda a quitar essas dívidas aqui para eu poder caminhar de uma maneira mais segura, com as contas mais minimamente equilibradas, o que não acontece. E é impressionante que tem gente da imprensa que ainda defende isso. Mas no final da história eles conhecem, já aconteceu com outros clubes. O Corinthians pode ser maior do que o Cruzeiro, e tem mais torcida, está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo, mas se continuar nisso, a cruzeirada está em curso. Tá? Tem uma hora que não vai dar, gente. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente, mas, né, e não dá para ter certeza de que Memphis Depay
ser tão decisivo assim por conta também do seu histórico de lesões recentes e do time ruim, que é o time do Corinthians do ponto de vista coletivo. Não é um time bom. Ele não vai jogar num time bom. Vai funcionar de que maneira? Enfim, há uma expectativa. É possível até que ele evite um rebaixamento. O ajude a evitar um rebaixamento, por exemplo, ou ganhar um título, sei lá. Mas é um risco muito grande para quem não tem condição nenhuma de arriscar nada. Isso eu vejo como uma tremenda irresponsabilidade e lamento que parte da torcida seja tão facilmente manobrada por qualquer contratação como essa e cegamente, como se fossem seguidores de mais uma seita no futebol brasileiro, sigam isso assim em silêncio, só concordando, e atacando quem alerta para o perigo que o clube está correndo. Paciência. O tempo vai mostrar que vai eu queria acrescentar só uma coisa nesse capítulo do Ninguém Falava. Eu não me lembro. Isso nunca ninguém disse. Agora é que estão falando. Sobre o patrocínio da Petrobras para o Flamengo, da estatal. Com quem que a Petrobras concorre ou concorria no mercado quando fazia propaganda na camisa do clube mais popular do país? Com a Esso, com a Shell, com a Texaco. Qual é o problema de botar a sua marca, era o Lubrax, na camisa do Flamengo? Qual era o problema quando a Caixa Econômica Federal patrocinou uma porção de clubes brasileiros, porque concorre com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander, com o Diabo 4. Não tem nada a ver, uma coisa rigorosamente nada a ver. Não tem nada a ver com fair play financeiro ou com doping financeiro. Nada a ver. São comparações absolutamente burras, esdrúxulas, que não cabem. E que todo mundo falava, porque era natural que acontecessem. Juca, só um detalhe. De todos esses patrocínios estatais, tem um que é questionável, na minha opinião. O Vasco com o patrocínio da Eletrobras. Porque a Eletrobras não concorre com ninguém no mercado. Que não vendia nada, claro. Não vendia nada. Ela tem um serviço que só ela distribui. Então, por que ela tinha que patrocinar? Esse era questionável. Agora, para a Petrobras, eu lembro que eu fiz matéria no Jornal do Brasil sobre isso na época, nos anos 90. E era um alto negócio. Era um alto negócio, porque a marca do Lubrax, principalmente, estava entranhada na camisa do Flamengo. Camisa pirata vendida na Rua da Alfândega ou aqui em frente ao Pacaembu, que se não tivesse Lubrax, o cara não comprava. Então foi um excelente negócio. Mas os ignorantes vão insistir nessas teses esdrúxulas. Quiser atacar o Flamengo, cara, tem uma porrada de pontos vulneráveis na história do Flamengo, nas péssimas gestões, nas lambanças que foram feitas ao longo dos tempos. O Ronaldinho é só uma, foram várias. O que fez o Kleber Leite? Contratou mais de 100 jogadores para ganhar um campeonato carioca. Entre eles o Romário. E o que deu aquilo? Só aumentou a dívida do Flamengo, entre outros que passaram por lá. Então, usar o Flamengo como exemplo para justificar o que é feito hoje em algum clube brasileiro é você pegar o pior exemplo possível do passado, né, para copiar e repetir os erros que já foram cometidos por um rival. É uma coisa pouco inteligente, para dizer o mínimo. Ô, Arnaldo, mas vem cá, vai, pelo amor de Deus, ajuda o Corinthians. Vai dar certo, o Memphis Depay vai ajudar, o Arnaldo vai botar dinheiro lá, vai. Não, vai o Memphis Depay, se o cara vai jogar bem, se o cara é bom, o cara vai mudar o patamar do Corinthians, sei lá, vai botar todo mundo no banco. Não é, acho que não é esse caso. Na verdade, o Memphis Depay é um dos 20 jogadores que o Corinthians contratou. Né? O Corinthians contratou depois do Memphis Depay o Carrillo, peruano, que jogava com o Ramon Dias lá atrás. Eu acho que a questão que me chama a atenção nessa reformulação do Corinthians, né, com tantas contratações de todas as formas possíveis, é que, para mim, já não se trata mais de uma tentativa desesperada contra o rebaixamento. Trata-se de uma tentativa desesperada contra o rebaixamento e para a conquista de um título nessa temporada ainda. Agora eu entendi melhor a ideia. Porque, Tirone, é um all-in, né? Desde que esse presidente assumiu a cadeira, cada dia é o tudo ou nada para ele, né? E acho que daí revelados nos patrocínios que ele fecha, na questão das contratações dos jogadores, porque esse time que o Corinthians está formando
uma das folhas de pagamento mais caras do país. Mesmo se o Corinthians ficar na Série A, se o Depay e os outros ajudaram, o Corinthians a permanecer na Série A, que é o mínimo, esse time só é compatível com o Corinthians disputando a Copa do Brasil também e um torneio sul-americano, certo? Para disputar a Copa do Brasil e um torneio sul-americano, sobretudo a Libertadores, o Corinthians vai ter que ganhar neste ano, 2023, a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Porque ficar na primeira divisão apenas e disputar a primeira divisão mais o Paulista e mais uma Sul-Americana, que seria esse posicionamento que o Corinthians tem hoje no campeonato, um pouco acima, sem título, não é compatível com o elenco que o Corinthians está formando. E esse negócio, o Depay é um dos 20 contratados que o Corinthians colocou na sua enorme, gorda folha de pagamento. Sendo que, além dessa questão dos times mais caros do país, o governo corintiano, como diz o Juca toda semana, é completamente frágil. A gente não sabe se a polícia vai chegar nos finalmente no inquérito da Vai de Bet, e aí, roda todo mundo. Se chegar numa situação, pode significar a saída do Augusto Melo, e a decorrência disso tem lá correndo o processo de impeachment lá no Conselho Deliberativo. Quer dizer, o artífice de tudo isso não sabe se vai acabar o ano como presidente do Corinthians. E aí, é por isso que o Mauro fala, eu acho que passou ali na declaração dele, talvez em segundo plano, mas é interessante quando o Mauro fala que quem está, neste momento, com a cabeça mais no lugar no Corinthians, seja a torcida organizada tentando elaborar um plano de quitação do estádio, e não quem comanda o Corinthians, né? Porque eu acho que a torcida organizada e boa parte dos corintianos entende que esse tudo ou nada desse presidente é tudo ou nada, sobretudo para ele. Para o clube pode ser desastroso, né? Para a vida dele, para a carreira dele, para o mandato dele. E acho que essa é o grande risco nesse projeto todo. O Depay, Tironi, a adaptação de um jogador europeu aqui no Brasil não é instantânea. Ele só essa primeira amostra, esse detalhe do exame médico, era para ele estar aqui, ele estava assistindo o jogo da seleção da Holanda. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, sim, mas também, como disse o Mauro, ele sempre conviveu com lesões musculares. E dois, ele é um daqueles jogadores superstars, que gosta de jogar e badalar. É a vida dele, sempre foi a vida dele. Ele é muito bom, mas ele não abre mão, guardando as proporções, já que é para fazer, às vezes, comparação com o Flamengo, ele é tipo um Gabigol, né? Em termos de talento e glamour, né? Então ele sabe fazer gols, ele bate muito bem na bola, é técnico, rapper, e tem uma vida extracampo atribulada, digamos assim. Você está mutado. O Juca está sem áudio. Com um detalhe adicional, que eu não sei se vocês concordam. Ele não é um jogador, digamos, ao estilo do que a Fiel gosta. Ele não é um jogador que vai em busca da bola. Ele é um jogador de bola no pé. Ele não rala no gramado. Outro ponto importante. Ele não vai ter ideia do que onde ele está chegando, né? Ele não sabe o que é o clube, ele não tem ideia. É holandês. Agora, fora tudo isso, Danilo, eu acredito que quem está na boa, está todo mundo preocupado. Quem vai pagar, quem vai receber. É o nosso querido soldado, lá em Amsterdã, que tem ares. Agora não, sim. Olha, soldado. Agora ele está Danilo, na ponta das contratações. Soldado em Amsterdã deve estar aproveitando, fumacinha aqui, chega lá não tem poluição, mas tem fumaça. Rapaz. Danilão, vamos lá. Vou provocar você também. Falar, quando a Crefisa contratava jogador, tudo bem, todo mundo baixava lindo. Agora a patrocinadora do Corinthians está contratando, estão falando que não pode, que é absurdo. E aí?
Pois é, esses papos aí também de nunca falou, eu gosto bastante dessa história. Nunca falaram de fair play. Em 2000, lá vai bolinha, tinha lá o César Grafietti fazendo plano para a CBF de fair play. Nunca falaram, eu recebi esses dias também, nunca você falou que a Leila Pereira no Palmeiras é um absurdo. Imagina, nunca falei que a Leila Pereira, presidente do patrocinador, é um absurdo ser presidente do Palmeiras. O investimento da Crefisa, fundo perdido, virou dívida já, inclusive o Palmeiras está quitando isso, porque a Receita Federal considerou a operação feita pela Crefisa irregular. E o Palmeiras teve que arcar com essa grana e está terminando de pagar agora. Nunca falei também, Juca. E depois de longos invernos, o Palmeiras finalmente está terminando de pagar a dívida da Crefisa. Então, assim, eu fico impressionado como o amor e a suposta esperança de que um jogador como o Depay vai mudar toda a estrutura do Corinthians hoje em dia, ele simplesmente faz o torcedor ficar completamente cego. E para mim foi até curioso que aconteceu nessa semana isso junto com o caso do Botafogo do Textor, que não sei se vocês viram também, o Textor fez um post pedindo para eu voltar para a escola, porque eu falei que o Botafogo não estaria no fair play financeiro, não estaria aprovado no fair play financeiro da Europa. Ele disse que sim, estaria. E pouco depois os especialistas mostraram que não estaria. E agora saiu o Corinthians. Como disse bem o Juca, eu acho que a palavra doping financeiro ela é melhor entendida pelo torcedor, e para mim foi até curioso que acontecesse esses dois casos, porque são dopings financeiros de maneiras diferentes, né? Os dois dopings financeiros que seriam barrados por uma lei de fair play. Um porque você investe mais do que tem no rendimento, no caso do Botafogo, e o outro porque você está contratando sem pagar o que está para trás antes, que é o caso do Corinthians. São dois exemplos diferentes que a gente tem, que se o Brasil fosse um país um pouco mais sério nesse aspecto de regulamentar o futebol, a gente não veria acontecer. E para mim o mais curioso é que o torcedor realmente é apaixonado e não está nem aí, né? Eu até entendo o corintiano na esperança de que o atacante vai resolver todos os problemas, o botafoguense comemorando o melhor momento dos últimos anos com o investimento do Textor, mas se tivesse fair play financeiro, provavelmente o Cruzeiro não teria quebrado do jeito que quebrou e não teria sido vendido por um preço tão baixo como foi para o Ronaldo. É simples, esse fair play financeiro evitaria várias catástrofes que aconteceram no futebol brasileiro. Agora, falando especificamente do Depay também, o corintiano, ele já viu o Corinthians ter problema com a VaideBet, e saiu uma notícia hoje da Lívia Camilo que o Corinthians recebeu aí 56 milhões de reais desse patrocínio por empresas que não estavam no contrato, ou seja, empresas que ninguém sabe por que estão pagando o Corinthians nessa intermediação, nesse contrato. Mais um capítulo da história. O corintiano já viu o VaideBet, já viu o Gustavo Lima, já viu o Augusto Melo, já viu o Rubão, a farra vai acabar, já viu todos esses episódios. Aí agora vai contratar o Depay com o dinheiro do novo patrocinador, que também está em todas as páginas policiais por investigação, que está a Deolane, o CEO, que agora me foge o nome, estão com os bens bloqueados. E o Corinthians vai contratar usando a grana desse patrocinador. Não, mas o Corinthians está seguro. Fica tranquilo, porque o Corinthians está seguro. Se a Esportes da Sorte não pagar, há meios de se resguardar. Dá para acreditar bastante que o Corinthians está muito seguro nesse caso, viu? Todo o histórico, toda a capivara, como dizem por aí, do Augusto Melo e da sua gestão, mostram como o Corinthians está bem seguro, sim, caso o Esportes da Sorte não banque integralmente o contrato do Depay.